A Vai Rede rolar as imagens 98 aí. começou hoje uma campanha que o Roger vai colocar aí agora. Eles só querem ser grandes. O Roger vai colocar aí que é uma parceria da 98 com a Filadélfia, a agência Filadélfia, que é o seguinte: se um dos seus ídolos estiver em uma escola atacada, você sequer saberia que ele se foi. Se isso faz você pensar, lembre-se que todas as crianças, eu cliquei aqui, ó, que todas as crianças afetadas só queriam ser grandes. Cada futuro interrompido cancela também os sonhos e a esperança de toda uma família, de uma cidade e de um país. A Rede 98 aumenta o volume da discussão sobre o bullying para ampliar a segurança nas escolas. Entre nessa com a gente. Então o Roger está colocando aí as imagens e toda vez que vocês forem compartilhar algo sobre, compartilhe com a hashtag Eles Só Querem Ser Grandes. E vamos juntos cuidar das nossas crianças. Esse é o recado da campanha que a 98 começou hoje. E melhor do que tudo, eu toquei esse assunto com você, Lohana, que eu sei que é uma pessoa muito preocupada com essa questão da segurança, da educação, inclusive. Você como deputada, o que você pensa disso? Hoje é um dia que comemora-se, entre aspas, uma tragédia que está na história da humanidade, né? E muita gente hoje falando que não levou os filhos para a escola. Tristeza. Eu tenho relatos de professores que ficaram com medo de trabalhar hoje. Professor com ataque de ansiedade. Com ataque de ansiedade. Além da questão de segurança, a questão psicológica também. Você como deputado, o que você pode dizer pra gente? E como que tá isso até na Assembleia e como tá isso no governo Lula, que é um governo que você também é atuante ali dentro, conhece todo mundo. O que você pensa sobre isso que você pode falar pra gente, Lohana? Luiz, primeiro assim, parabenizar a campanha da 98, porque eu sinto que vai no cerne da questão. A gente precisa falar das questões do bullying, das questões da escola como lugar inclusivo, como lugar de respeito, como lugar de acolhimento. Sobre a questão da segurança nas escolas, eu entendo que nesse momento agudo, o que tem que ser feito é, de fato, reforçar policiamento, reforçar a segurança. Porém, não é isso que vai resolver a segurança dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos e dos nossos netos no longo prazo. Primeiro, porque não é sustentável. Não é sustentável porque a gente não tem polícia suficiente para ter um policial em cada escola todos os dias, o tempo todo. Segundo, porque a escola não é lugar disso. Não é. Se você tá numa escola cívico-militar, aí tudo bem, mas a escola, porque é o perfil da instituição, mas a escola, enquanto escola normal e escola regular, não foi pensada para ter a presença de um militar lá dentro o tempo inteiro. E a gente percebe que já existiram iniciativas nesse sentido, inclusive nos Estados Unidos, e que foram ineficazes. Então, assim, os números e as estatísticas falam por si. O que a gente precisa, aí no longo prazo, no momento agudo, é polícia mesmo. Mas no longo prazo, o que a gente precisa é cumprir leis que já existem. E aí alguém fala comigo assim, Lohana, você tem que fazer um projeto de lei sobre isso. Olha, tá, a gente até fez um projeto sobre segurança nas escolas e tudo mais, o Bloco fez, vários deputados fizeram. Mas, por exemplo, a gente tem uma lei, se eu não me engano, o número é 13.935, vale checar se o número é esse mesmo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de psicólogos e assistentes sociais em todas as escolas. Essa é uma lei que tem potencial para atuar no longo prazo. Por quê? Porque o psicólogo e o assistente social, eles têm a capacidade, a formação técnica para apurar comportamentos estranhos de crianças e adolescentes, comportamentos de crianças e adolescentes que podem estar sofrendo violência em casa, que podem ser vítimas de bullying. Então, tudo aquilo que pode estourar lá na frente. E é um tipo de formação, Luiz, que professor não tem. Mas o professor, eu brinco que escolhe professor é para raio de problema. Porque tudo que acontece descamba na escola. Tudo. Se o pai e a mãe separam e a criança desenvolve ansiedade, pânico, depressão, é na escola que aparece. Se tá tendo assédio em casa, é na escola que aparece. Se tá faltando comida em casa, é na escola que aparece. E o professor faz vaquinha para colocar a cesta básica dentro daquela casa. Então, assim, a gente precisa cumprir essa lei. Em Minas, por exemplo, o Zema não está cumprindo. Pará de Minas tem um assistente social e um psicólogo para 11 escolas. Um assistente social e um psicólogo para ficar rotacionando entre escolas. Eu estive em Pará de Minas esses dias e ouvi esse relato de uma profissional que está nesse papel. Não vou nem falar quem que é, porque o governo faz uma retaliação violenta. Mas a gente vai fazer uma audiência pública na Assembleia para discutir esse assunto, porque a gente precisa saber por que o governador não está cumprindo. E esse é um aspecto que no longo prazo previne esse tipo de violência e pode de fato ajudar. Assim, por muito mais do que educar na questão didática, matemática, português, enfim, a escola também é um acolhimento, né? Um acolhimento social ali. Exatamente. Então, mais do que você coibir, nesse momento, como você falou, momento agudo, conseguir ter esse atendimento social
por um período longo, para você coibir isso. Exatamente. Chegar no limite, né? E depois da pandemia, os meninos voltaram para a escola muito fragilizados do ponto de vista psicológico. Tem adolescente com fobia de interação social, tem adolescente com ataque de pânico, tem adolescente que perdeu a mãe e está em depressão. Então, assim, a situação psíquica dos nossos alunos é muito vulnerável. E a dos professores também. Porque, como eu falei, quem segura o rojão todo são os professores. E aí a gente precisa fazer o mínimo, né, Luiz? Que é cumprir uma lei. E aí falta de recurso não é, porque o Fundeb tá com o maior valor que já esteve e aumenta ano a ano até 2026. Então, o que está sendo feito com esse dinheiro? Tem escola que você anda lá dentro, você trupica, tropeça em cadeira, mesa, projetor, maravilha, o governo tem que pôr na escola. A real é que ele nem pergunta pros diretores o que a escola precisa. Tá gastando porque não quer pagar piso, tá gastando porque não quer fazer rateio, gastando porque não quer contratar psicólogo e assistente social. Isso é muito doido, porque a política de longo prazo, pro político é ruim, né, Lohan? Porque não aparece para a próxima eleição, né? Eu sofri muito isso em Divinópolis, porque com as nossas emendas de vereadora, que são muito pequenas muito menores do que o dinheiro da prefeitura, a gente não mandou verba para fazer grandes obras. Não dá para fazer grandes obras com emenda de vereadora. Mas eu mandei, por exemplo, para a ADEFON. A ADEFON é uma associação de deficientes físicos. Ampliei toda a prestação de serviço de fisioterapia para pessoas com deficiência em Divinópolis. Isso não é uma obra, isso não dá na rua. Quem sabe que a Lohana ampliou a fisioterapia para os deficientes na cidade são as pessoas que têm familiares com pessoas com deficiência que se tratam na ADEFON, que é uma associação e que atende muito mais o público de baixa renda. Porque o deficiente, que é a pessoa com deficiência que é de família rica, faz a fisioterapia em casa, no particular. Então, assim, o que a gente percebe? Eu fiz uma política de longo prazo, pelo menos nesse ano orçamentário com a nossa emenda, a fisioterapia vai acontecer. E você acha que esse povo vai aceitar que a fisioterapia acabe? Não, a prefeitura vai ter que se virar e vai ter que custear. Mas não tem uma ponte sendo feita na rua com uma obra minha. Não tem um telhado de um posto sendo trocado com emenda minha. Agora, vai falar pra essa família desse deficiente que estava entrevado na cama e que voltou a dar conta de mexer seu joelho, que tá ganhando autonomia, que isso não foi importante.